Jesus é Deus ou é um espírito como nós que evoluiu até atingir a perfeição máxima? Esse vídeo foi proposto pelo Paulo Roberto nos comentários do vídeo de estreia aqui do canal. E a pergunta dele é muito interessante porque parte de um ponto determinante, importantíssimo para a formação da fé de qualquer pessoa que quer seguir a Cristo. E esse ponto é justamente a natureza de Jesus Cristo. Heresias a esse respeito estão claramente documentadas desde os primeiros séculos de cristianismo. Fica comigo até o final que a gente vai usar a Bíblia e a história do cristianismo para responder essa pergunta e deixar clara qual é a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, eu sou o Léo Rodrigues e você está no canal Católico Convertido. Agora vamos ler o comentário do Paulo Roberto e vamos direto para a resposta. Léo, minha trajetória é semelhante à sua. Cresci em uma família espírita e depois de anos me tornei cristão, por meio de uma igreja protestante. Após estudos, me tornei católico. Explique como foi sua conversão do kardecismo ao cristianismo. O que te levou a acreditar que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem? Realmente a nossa trajetória é muito parecida, Paulo Roberto, porque eu também, saindo do kardecismo, eu passei pelo protestantismo antes de enxergar a verdade plena preservada na Igreja Católica. E no primeiro dia de estudos da Bíblia com o amigo Batista, o kardecismo já se tornou insustentável, porque a gente começou pelo Evangelho de João. E o evangelista João demonstra muita preocupação em deixar clara a natureza de Jesus Cristo já no primeiro capítulo do seu evangelho. Em João, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi feito do que foi feito. Até aqui ficou claro que toda a criação se deu através do Verbo de Deus, que não foi criado, pois estava junto de Deus desde o princípio, e nada foi feito sem ele. João não deixa dúvidas de que toda a criação foi feita através do Verbo de Deus. Afirma explicitamente a divindade do Verbo e a sua ação criadora. Mas quem é o Verbo de Deus? Continuando o Evangelho de João, agora no versículo 14, ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui São João também não deixa margem para especulação a respeito de quem é o Verbo de Deus. Ele declara de forma reta e direta a encarnação do Verbo, a verdadeira humanidade assumida pelo Verbo divino. O vídeo já poderia ser encerrado por aqui. Não tem como sustentar a revelação feita pelos espíritos a Allan Kardec. É engraçado ouvir comentários de que o catolicismo e o kardecismo são muito próximos, quando é evidente que eles são opostos. Um nega o outro claramente. Ou a Bíblia é uma mentira, ou o apóstolo João não entendeu nada do que Jesus tentou lhe ensinar, ou as mensagens recebidas pelos espíritos através da experiência científica de Allan Kardec lá no século XIX não são verdadeiras. As duas mensagens são inconciliáveis. Não dá para fazer malabarismo mental e tentar usar a lógica para dizer que as duas mensagens falam de uma mesma verdade. Jesus foi uma pessoa de carne e osso verdadeiramente. Não tem como haver duas verdades a respeito de uma pessoa, assim como eu e você. As verdades a respeito da minha pessoa são únicas, assim como a verdade a respeito de você é uma só. Mas vamos ver o que o próprio Jesus disse a respeito da sua natureza ainda no Evangelho de João. No capítulo 8, versículo 58 está escrito: Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E para entender o uso do termo eu sou, precisamos ir em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde está escrito: Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou:
Assim dirás aos filhos de Israel: aquele que me enviou a vós. Esse versículo é central na teologia bíblica, pois revela o nome de Deus como Eu Sou, expressão ligada à ideia de essência plena e eterna. E assim Jesus se revela no Evangelho de João, capítulo 8, 58, como vimos. Mais uma vez, não há margem para especulação e segunda interpretação. João foi preciso no seu evangelho, não deixando margem para dúvidas, pois Jesus declarou ser o mesmo que falou com Moisés 1.200 a 1.300 anos atrás. Além disso, o evangelho de João, já no versículo 59, diz: então pegaram pedras para atirá-las contra ele, mas ele ocultou-se e saiu do templo. Ou seja, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Isso deixa claro que entenderam a declaração de Jesus como reivindicação divina. No livro A Gênese de Allan Kardec diz: sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, consideremo-lo unicamente como um espírito superior, um dos de mais alta ordem, e levemo-o em consideração apenas por suas virtudes, muito acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, sua encarnação nesse mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia aos seus mensageiros diretos para o cumprimento de seus desígnios, mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens. Seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Poderíamos fazer um paralelo com a visão maçônica de Deus ou o islamismo, mas vamos seguir por outro caminho. Temos duas supostas verdades que moldam a fé de alguém em caminhos muito diferentes. Em João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz ser um dos caminhos ou uma das verdades. Não existem verdades. A verdade é uma só e se fez carne. A verdade se fez uma pessoa entre nós. Tudo diferente da verdade, que é Cristo, uma pessoa, é mentira. E meias verdades também não existem. As mentiras desviam as almas do caminho que é Cristo e da vida eterna que também se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. É engraçado que durante toda a minha vida como kardecista no Rio de Janeiro, eu nunca tive a experiência ou estímulo através dos centros espíritas para estudar a Bíblia. E é curioso que como kardecista eu também não sentia essa necessidade. Eu focava apenas em conhecer mais e mais a doutrina e nunca confrontá-la com a origem do cristianismo, cometendo o mesmo erro do protestantismo que enxerga a lógica em a verdade de Cristo ter sido perdida logo após a sua morte e só depois de séculos ela ser resgatada, ou por Lutero, ou por Calvino, ou por qualquer outro que criou mais de 30.000 denominações protestantes, ou por Allan Kardec através dos seus experimentos científicos somente no século XIX. As ideias maçônicas, o darwinismo e o iluminismo estavam a todo vapor na Europa na época de Allan Kardec, o que torna muito fácil fazer um paralelo dessa visão de mundo com a doutrina de Kardec. Não é difícil perceber que, mesmo considerando Jesus Cristo um espírito que atingiu a perfeição máxima, o kardecismo não obedece a Jesus Cristo, não segue os seus mandamentos. E se estiver gostando desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e aproveita para deixar aí nos comentários se vocês querem que eu me aprofunde na semelhança entre a doutrina de Allan Kardec e todos esses movimentos da época que moldaram a apostasia do mundo que vivemos atualmente. Hoje fica evidente que se um kardecista pegar a Bíblia para ler, mesmo por conta própria, ele terá um dilema à sua frente. Ou a Bíblia é um engano, ou o Evangelho segundo Kardec é um engano. E aqui eu não estou julgando as intenções de Allan Kardec. Estou apenas apresentando fatos. A Bíblia apresenta claramente Jesus como o Verbo de Deus, de onde tudo foi criado.
A doutrina de Kardec afirma claramente que Jesus é um espírito criado por Deus e que evoluiu até atingir a perfeição máxima. Assim como nós também vamos fazer o mesmo caminho, por mérito próprio. Respondendo à pergunta do nosso amigo Paulo Roberto lá do início do vídeo, a Bíblia já foi o suficiente para me mostrar que a doutrina de Allan Kardec é insustentável. E além disso, a Igreja Primitiva, os primeiros séculos de cristianismo, validaram a Igreja Católica Apostólica Romana como o local onde você tem a preservação plena da mensagem deixada por Cristo. E essa igreja primitiva a que me refiro está vastamente documentada. Todo católico e todo mundo que se diz seguidor de Cristo deve estudar, pesquisar os primeiros cristãos. Não tem dúvida que a sua fé vai ser alimentada de uma forma que você jamais imagina, assim como está acontecendo comigo. Vemos, por exemplo, no século IV, que a doutrina de Allan Kardec tem fortes semelhanças com a heresia do arianismo, que foi uma heresia que gerou grande controvérsia lá na igreja primitiva. Ário foi um presbítero de Alexandria, no Egito, que acreditava que Jesus não era coeterno com Deus Pai. Ário afirmava que Jesus, o Filho, havia sido criado por Deus e, portanto, não existia desde toda a eternidade com o Pai. Cristo é subordinado ao Pai. Para os arianos, Jesus não tinha a mesma essência divina do Pai. Era um ser superior aos humanos, mas inferior a Deus. E ênfase na unidade de Deus. O arianismo buscava proteger a ideia de que só há um Deus verdadeiro, evitando qualquer noção de pluralidade na divindade. Daí a necessidade do famoso Concílio de Nicéia para definir o dogma da consubstanciação de Jesus com o Pai, ou seja, da mesma essência divina. Nesse vídeo tratamos apenas de um ponto de divergência entre a Bíblia e essa visão moderna que o kardecismo do século XIX trouxe. Podemos tratar em outros vídeos a respeito de reencarnação ou até mesmo das várias moradas defendidas pelos kardecistas, sustentando a sua visão através de passagens bíblicas. Mas vamos com calma, porque eu quero direcionar o conteúdo do canal através dos seus comentários. Espero que esse vídeo tenha sido suficiente para fazer você buscar mais informações a respeito, para fortalecer a sua fé e te ajudar a conhecer mais a respeito da verdadeira mensagem de Cristo. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos conduza a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.